Olá, pessoal! Está começando mais um LegislaCast. No episódio de hoje, estamos recebendo o diretor financeiro André Dias e a controladora interna Alda Fernandes. Bom dia, Bia. Bom dia, doutora Alda. É um prazer estar aqui participando desse podcast. É isso. Bom dia, Beatriz. Bom dia a todos que acompanham. É um prazer enorme estar aqui participando do podcast para tratar de um assunto tão importante. A Câmara tem sido destaque nas ações de transparência, por isso convidamos vocês aqui hoje para responder algumas dúvidas que podem ser as dúvidas da população. André, o que é transparência pública? Quando se fala em transparência pública, a gente entende aí vários braços, né, para que ela consiga de fato ser eficiente. E não se fala em transparência sem se falar em democracia. Hoje, uma das principais ações que inibem a corrupção é a transparência. Porque quando o cidadão ele tem acesso à informação, ele tem um poder de fiscalizar. Então, transparência hoje, ela engloba realmente ações governamentais para que a população tenha acesso às informações. Alda, a senhora ocupa o cargo de controle interno. Sim. O que é esse cargo? Esse cargo, ele é um cargo que fiscaliza, mas ao mesmo tempo, o mais importante no cargo é não deixar o gestor errar, é apontar o erro antes que ele aconteça. E é até interessante isso, porque não é nem só apontar o erro, é prevê-lo, né? Prever o que vai acontecer de erro e apontar antes. É um cargo auxiliando o gestor a andar corretamente, fazer tudo conforme as normas jurídicas, normas legais, para que a gestão seja o máximo correta. E como se dá esse processo interno da construção da transparência? A construção da transparência ela vem se dando desde a Lei Complementar 131, que ela trouxe alterações na Lei de Responsabilidade Fiscal para que houvesse a gestão transparente. E a partir daí foi um marco muito importante na transparência pública e posteriormente em 2011 com a publicação da LAI, a Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527, veio os portais, Portal da Transparência, né, que é uma ferramenta que já veio para divulgar essa transparência pública. André, recentemente a Câmara foi destaque num ranking do Tribunal de Contas, ocupando o segundo lugar entre os municípios da região metropolitana e o 12º lugar entre as 185 cidades de Pernambuco. Como se dá a atuação dos servidores na construção desse ranking? Essa avaliação, Bia, ela é feita pela Atricom, que é a Associação Nacional dos Tribunais de Contas. Ela toma como parâmetro para essa análise alguns parâmetros e a cada ano ela vai incorporando mais alguns parâmetros para fazer essa avaliação. Então, no que tange a questão da avaliação da Atricom, ela estabelece 3 níveis de avaliação. Tem os itens que são essenciais, né, precisam ser alimentados de todo jeito. Existem os itens, as informações obrigatórias e existem as informações recomendadas. Então, quando eles fazem essa avaliação, eles colocam um peso em cada um desses itens, né? Tem o peso 1, peso 2, peso 3. Então, se porventura a Câmara de São Lourenço ela conseguiu cumprir todos os requisitos, mas esqueceu ou por alguma inobservância não colocou aquela informação que se destaca como obrigatória, aí a pontuação dela em relação à avaliação cai. E os processos internos, Bia, são bem interessantes aqui dentro, aqui na casa. A gente tem um grupo de trabalho que é composto por mim na coordenação, por doutora Alda, por Abimael, por Helder, por Mael. É um grupo bem atuante, a gente está muito atento à questão da alimentação, né? As informações financeiras, esqueci também do Anderson, que é na parte pessoal, as informações financeiras, as informações contábeis, as informações de atos administrativos, tudo tem que constar no portal. Então, a gente também tem como aliado a tecnologia, né?
através de algoritmos inteligentes, a gente tem um programa que a gente consegue colocar esses arquivos lá numa linguagem simples, clara e objetiva, para que o cidadão lá na ponta, ele não tenha a menor dificuldade em ter acesso àquela informação, né? Quanto a Câmara gastou, a gente faz o empenho hoje, em tempo real essa informação está lá. O que é o empenho? Empenho, muito bem. Empenho é o seguinte, é uma intenção de pagamento. Quando a Câmara vai contratar com algum parceiro comercial, né? Aqui já seria um segundo podcast para entrar em licitações, né? Ela, antes de efetuar o pagamento, ela tem que empenhar. Ela empenha aquela despesa e paga. Quando paga, aí tem um setor de pagamento, tem um setor de liquidação, né? Um paga e um liquida. E aí essas informações, automaticamente, esse empenho, esse documento onde mostra a intenção de um pagamento, vai estar lá disponível no portal. Então o cidadão quer saber quanto a Câmara gastou com limpeza, com papelaria, com energia, vai estar lá disponível. Então, como eu disse no começo da minha fala, isso é democracia, né? É o cidadão lá, ele vendo que ele paga imposto, mas está vendo onde está sendo investido o imposto dele. E isso, Alda, traz muito a questão da responsabilidade do gestor. Exatamente. Porque ele está sendo observado diariamente na sua forma administrativa. Sim. E aí a Câmara de São Lourenço, respondendo a sua pergunta, Bia, hoje ela ocupa uma posição de destaque em relação à transparência, né? Isso aí é um esforço muito grande desse nosso grupo de trabalho, do nosso presidente, que não tem medido esforço, tem nos auxiliado, né, na questão de dar as condições de trabalho para que a gente logre êxito. Então, esse ano, novamente, a Atricom está avaliando. A Atricom avalia os entes federativos, né, as câmaras, o Poder Judiciário, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, e todo mundo ele é avaliado. E, inclusive, também as ONGs, que recebem dinheiro público. Verdade. Elas também são avaliadas. E aí a gente hoje está trabalhando para a gente melhorar mais ainda, né? Porque tem um pensador chamado Murphy, eu sempre cito ele. Ele diz o seguinte: não há nada tão bom que não possa melhorar, né? Não estou dizendo que a gente está 100%, mas a gente quer cada vez mais melhorar e mostrar à população como está sendo investido o recurso dele. Inclusive, André, com licença, porque nós tivemos uma nota muito boa, né? O ITMPE, que é o Índice de Transparência dos Municípios de Pernambuco, é o Tribunal de Contas de Pernambuco que tem esse índice, e nele a gente ficou com a nota acima de 8, né? Isso é muito importante, a gente quer chegar a 10. E para isso a gente tem trabalhado muito com esses novos itens de publicidade emitidos pela Associação dos Membros Tribunal de Contas do Brasil. A gente está tentando seguir à risca. Muitas coisas a gente já tinha, que inclusive eles exigiram, mas a gente já estava lá. Inclusive, itens obrigatórios, né? Isso. A Câmara já cumpria. Mas a gente quer cumprir todos, né? Porque alguns são apenas recomendados. Mesmo estes, a Câmara tem interesse de cumpri-los. E a parte mais importante de tudo isso é que o cidadão consiga ter acesso. E como ele pode acessar? Olha, nós temos o e-mail, né, da Câmara, tem lá no nosso portal da transparência os meios de contato, inclusive a ouvidoria, tanto a eletrônica quanto a ouvidoria presencial, que inclusive é um item obrigatório e exigido pela Atricom, e nisso a gente já tem avançado muito, né, em termos de acesso, contato do cidadão com a Câmara para cumprir o que dispõe a Lei de Acesso à Informação. Inclusive, Alda, hoje em dia, quase todo mundo, né, tem acesso à internet, tem acesso à rede social, e, como eu disse, isso é um aliado muito importante. Onde você estiver, você está com um celular, você consegue acessar o portal da transparência da Câmara. Exatamente. Né? E é uma linguagem muito fácil, muito acessível. Sim. Até porque as ferramentas, como eu falei no início, os algoritmos eles favorecem muito essa questão da consulta. Né? Você pode colocar uma consulta por um termo, por uma palavra-chave, né? Tem várias abas, né?
tem uma facilidade muito grande. Antigamente não se tinha isso. Sim. Você tinha informação, mas não sabia como chegar naquela informação. Então, é importante realmente esse serviço que a Tricom faz, essa avaliação, porque ela motiva a gente a cada vez mais procurar ser transparente com as informações. Inclusive, falando ainda da importância dos portais, né, do portal da transparência, estou falando de todos os portais, né, mas especificamente do nosso. É tão importante isso porque nós vivemos um momento agora muito difícil, recentemente a pandemia, e de casa o cidadão podia ter contato, né? Mesmo Exatamente. com a casa fechada naquele período de lockdown, mas nós tivemos lá todas as informações, o que a Câmara estava fazendo, quem eram os servidores, a gente tem lá informações sobre os servidores, a nossa legislação está lá, né? Portarias, toda a movimentação, todos os atos administrativos, financeiro, tudo está no nosso portal da transparência. O cidadão pode acompanhar de casa mesmo, ou até como o André Dias falou, do próprio celular, onde ele estiver, basta ter acesso à internet e ele vai ter acesso às informações da Câmara Municipal, não precisa nem se deslocar e vir aqui presencialmente. E a lei, né, denominada como Lei de Acesso à Informação, ela chegou realmente para completar essa lacuna que havia, né, do acesso à informação e da consolidação e da solidificação da democracia. Sim. Porque a gente vive realmente hoje na era da informação, né? Hoje em dia você não tem como, não, eu não sabia. Sabe, assim, você tem acesso ao celular, tem internet, então você fiscaliza lá o executivo, fiscaliza o legislativo e fiscaliza também o judiciário. Porque afinal de contas, é o meu imposto, é o seu imposto, é o nosso imposto que está sendo ali, está pagando, né? Está pagando para esses poderes funcionarem. Então, eu, enquanto cidadão, eu tenho que fazer meu papel. Eu tenho que fiscalizar e incentivar também a fiscalização. Porque hoje em dia você tem acesso à informação, como eu já falei, de todas as formas. Então, o papel da Câmara hoje, o nosso presidente, Leonardo Barbosa, tem essa visão, é um gestor empreendedor, né? Ele, sensível a essa questão, nos chamou e disse, olha, eu quero melhorar. Sim. Quero melhorar o índice de transparência da Câmara cada vez mais. Então, o que é que está faltando? Vamos arregaçar a camisa e trabalhar. Então, a gente está nesse projeto. Amanhã a gente tem, né, Elta, tem uma conferência. Sim. Com o pessoal do portal, para a gente ajustar os detalhes, que essa avaliação já começa a partir do dia 1º. Essa avaliação ela vai ser realizada dia 1º de junho. Em todo o território nacional, né? Exatamente. Como eu falei, né, no legislativo, executivo, todos os três poderes. Mas sendo que o próprio Tribunal de Contas ele teve uma dificuldade. Ele não se sentiu ajustado naquele momento para também ser avaliado. Sim. Então, eles se reuniram prorrogaram. Porque, veja, tem câmaras que realmente não tem a estrutura que a gente tem. Nem de pessoal, né? E nem de recursos. Geralmente em municípios muito pequenos, né? Exatamente. Onde até a internet tem sinal muito ruim. Sim. E eles têm essa dificuldade de cumprir normas referentes à transparência pública. Muitas vezes não é nem por questão de má fé, sim, mas também por falta de um preparo técnico. Um preparo técnico, uma orientação, os recursos como a internet, como a Alda falou, né? E até de pessoal, um jurídico atuante, né? A Alda é contadora e é advogada. Então a gente assim, tem um grupo que realmente está empenhado e está ali, como diz nosso amigo Serjão, tempo de resposta, 4 segundos. Eu queria agradecer a presença de vocês. Eu acredito que foram muitas dúvidas sanadas hoje e são importantes para que a população saiba os processos do Poder Legislativo em sua totalidade e dizer que as portas do LegislaCast estão sempre abertas para receber vocês. Agradecemos, né, Bia, pela oportunidade de trazer esses esclarecimentos para a população. Também quero lhe parabenizar pela excelente condução, né, nesse podcast. E é isso. Estamos juntos e misturados. Agradeço a oportunidade de trazer
as informações que a gente fica com elas só ali na sala, na Câmara, ali na estrutura física, e a gente ter essa oportunidade de trazer para a população o que eles precisam, sabe? Eles têm lá, mas não sabem como acessar, quais são as informações que podem ser acessadas. Isso é muito importante. Esse tema aqui foi extraordinário. Parabéns, Beatriz, pelo trabalho. E estamos aí para outros esclarecimentos. O LegislaCast está disponível no YouTube da Câmara Municipal de São Lourenço da Mata. Acesse e confira. Tchau, tchau!